Olá pessoal, espero que vocês estejam muito bem. E esse nosso próximo tema, pessoal, vibrações mecânicas, ele é, ele é, vamos dizer assim, conexo ao tema de som ruído, porque tanto o fenômeno da exposição a ruído, quanto o fenômeno da exposição à vibração mecânica, eles têm uma origem comum que é algo que oscila, algo que, que vibra, mas enquanto que o som é produzido por algo que vibra e provoca perturbações, né, ondas de pressão e rarefação no meio, que no caso é o ar. Aqui, esse algo que vibra, que pode, por exemplo, pode ser a estrutura de um trator que nem esse que vocês estão vendo aqui, que é um trator do início do século passado, mas essa vibração ela é transmitida ou por corpo inteiro, por exemplo, do operador, no caso dessa exposição típica veicular, que é uma exposição de corpo inteiro à vibração, ou ela é transmitida para partes segmentais do nosso corpo, quando, por exemplo, nós usamos as ferramentas vibratórias de potência, tipo o martelo pneumático. Então, esse é um tipo de exposição que atinge mais um segmento do corpo, enquanto que, por exemplo, a operação de um trator, você recebe uma operação na base do assento e essa vibração ela é transmitida pelo corpo todo. Então, essa que é a similaridade entre o nosso tema passado, a audição, e esse tema de agora, um tema que nós vamos tratar de uma forma mais ligeira, mas também é importante, de novo em particular, quando pensamos na operação de máquinas agrícolas, que pelas características do terreno onde essas máquinas se deslocam para executar, né, as tarefas, elas geram um nível vibratório que, em função da intensidade dele, pode ser prejudicial à saúde. Máquinas agrícolas, máquinas da indústria de celulose, aquelas máquinas gigantescas florestais, né? É, todos esses equipamentos, e é claro que a tecnologia vem mitigando um pouco esse efeito de transmissão, de exposição à vibração, mas essa questão, como eu espero mostrar para vocês, ainda não está resolvida, mesmo nas máquinas mais modernas. Então, há que se controlar a exposição a esse tipo de vibração, certo? Então, pessoal, a gente vai seguir um roteiro semelhante com aquele que nós seguimos quando estudamos desde visão e audição. Então, primeiro, vamos entender um pouco o fenômeno físico em si, a descrição desse fenômeno físico. Depois, entender um pouco da fisiologia associada à exposição a esse fenômeno, como se dá essa percepção. E, finalmente, vamos estudar um pouco o resultado da exposição a esse tipo de fenômeno vibratório, o resultado em termos de saúde daquelas pessoas que estão expostas. Então, um roteiro semelhante que nós vamos seguir agora para o estudo de vibração mecânica, exposição ocupacional à vibração mecânica, né? Então, primeiro, vamos lembrar alguns conceitos básicos, né, pessoal, que a gente já trabalhou há um tempo atrás, na nossa vida escolar, né? Então, nós estamos falando de uma oscilação. Então, essa figura, ela mostra que uma determinada máquina, pode ser um trator, por exemplo, né? O chassi de um trator, sujeita a uma força que varia no tempo, ou seja, há um forçamento que gera a, a,
um movimento vibratório dessa máquina, vocês percebem que ela está assentada em uma base resiliente, né? E esse movimento, ao longo do tempo, se ele tem uma característica X, ele se trata de um movimento harmônico simples, né, pessoal? Vamos lembrar desse conceito. Então, o movimento harmônico simples, por exemplo, gerando essa onda senoidal, nós podemos fazer, voltando atrás, nós podemos comparar, por exemplo, com o tom puro. Vocês lembram do conceito de tom puro em oposição a sons complexos, quando nós falamos de ruído, né? Então, aquele tom puro é aquele que só tem um componente de frequência, geralmente gerado em condições de laboratório. Então, numa exposição à vibração mecânica, se as características do forçamento, dessa força externa que gera essa oscilação for de uma certa maneira, vai gerar, por exemplo, a descrição desse movimento vai ser uma onda senoidal. Só que, de novo, né? Como com relação a som e ruído, a grande, enorme maioria do que nós experimentamos, seja na forma de sons complexos, com vários componentes de frequência e vários níveis de energia acústica associada com esses componentes, a mesma coisa vai acontecer com exposição veicular a essas oscilações de base, que é o nosso interesse mais imediato de estudar, certo? Muito bem, pessoal. Então, todo o sistema que tem massa, elasticidade e amortecimento, como é o caso aqui dessa representação dessa máquina, eles vibram com determinadas características. A forma como a massa está distribuída em função de características geométricas, a forma como essa elasticidade se comporta e o quanto de amortecimento existe nesse sistema vai definir o padrão vibratório, o padrão oscilatório dessa máquina, certo? Então, conceitualmente, pessoal, nós estamos falando de movimentos oscilatórios transmitidos por intermédio de um meio sólido. Então já não há mais o meio, o ar, por exemplo, que nos interessava na transmissão do som, né? Agora estamos falando de transmissão por um meio sólido, que pode ser, por exemplo, um assento veicular, para uma ou várias massas, e no nosso interesse imediato é para o corpo humano, certo? Vocês lembram que para som, para a nossa exposição a ruído, duas grandezas físicas eram as mais fundamentais. A intensidade daquele som, quer dizer, o nível de pressão do som gerado por aquele ruído, expresso, vamos lembrar em decibéis, né? E a frequência, o conteúdo de frequência daquele ruído, certo? Quando nós falamos de exposição humana a vibrações mecânicas, nós vamos trabalhar com uma outra grandeza que ela é mais significativa, porque se a gente lembrar, pessoal, das equações que governam, por exemplo, o movimento harmônico simples, então nós vamos ter o deslocamento que varia no tempo, aqui representado por essa fita aqui que passa, tá vendo? Ele é dado como x seno de ômega t, frequência angular, vamos lembrar só, essa equação básica, fundamental, né? Onde o x é a amplitude dessa onda. Se a gente derivar uma vez, a gente vai obter a velocidade daquele movimento oscilatório, essa expressão, né? V de t é ômega x cosseno de ômega t, e derivando mais uma vez, nós vamos ter a aceleração desse movimento oscilatório, que ela tem um vetor de direção contrária ao deslocamento e à velocidade, representado aqui pelo sinal de menos ômega ao quadrado x seno de ômega t.
tá? É, bom, dessas grandezas, pessoal, a mais significativa para caracterizar a exposição humana à vibração mecânica é a aceleração desse movimento vibratório. A gente é fácil entender por quê. Porque vamos nos imaginar, pessoal, em um veículo ou algo que oscila ou se desloca uh, e oscila, tá certo? Então, por exemplo, uma, um passeio num carro, num trem, num avião, quando a gente está exposto a esse movimento, o que nós percebemos são as mudanças abruptas, tá certo? Então imagina você num carro com uma freada brusca, isso que a gente sente, justamente a variação abrupta de velocidade, que a gente entende como aceleração. Isso acontece num trem, acontece num navio, acontece num trator, acontece no avião, cada um com as suas características. Então, essa grandeza física é que vai ser a mais significativa para caracterizar a exposição humana. Porque, por exemplo, se você pode estar sujeito a uma vibração, uma aceleração de base, uma vibração de base, em duas condições onde a frequência seja igual, ou seja, um número de oscilações na unidade de tempo, mas com uma baixa aceleração ou com uma alta aceleração, com a mesma frequência. Então, é a aceleração a grandeza mais indicada para caracterizar a exposição humana a vibrações mecânicas. É ela que pode trazer, ela que representa melhor essa energia transmitida para o corpo, né? Imagina, por exemplo, o carro passando por um buraco na rua. Você sente um bump, né? Um sacolejo. Essa aceleração, essa mudança abrupta de velocidade é o que melhor caracteriza a exposição humana à vibração, tá? Em particular, veicular, que é o nosso interesse maior aqui, certo? Bom, então lembrando alguns conceitos importantes também para a gente continuar a nossa caracterização física do fenômeno vibratório. Então, vamos lembrar do conceito de vibração livre, né? Quando um sistema que tem massa, que tem elasticidade, que tem amortecimento, ele oscila em suas frequências naturais, vamos lembrar de novo desse conceito, sob a ação só de forças internas, tá certo? Não sob a ação de... Não existe um forçamento externo. Isso a gente caracteriza como, isso a gente chama de vibração livre. Diferente, por exemplo, de um sistema desse estilo, que há uma força que varia no tempo atuando, externa, tá certo? Então, esse tipo de vibração tem um amortecimento caracterizado aqui por ser um amortecimento viscoso e uma constante elástica de uma mola caracterizada por K. Então, o deslocamento dele vai se dar em função da ação dessa força externa. Então, são dois modelos diferentes. Então, pessoal, só para nos relembrar um pouco, vou passar para vocês aqui um rápido filminho, né, como a gente gosta de fazer, para ilustrar, para a gente lembrar um pouco melhor desses conceitos, né? What is vibration? When an elastic body such as spring, a beam or a shaft are displaced from the equilibrium position by the application of external forces, they execute vibratory motion. When body particles are displaced by the application of external force, the internal force in the form of elastic energy are present in the body, tries to bring the body to its original position. Types of vibrations. There are three types of vibrations: free or natural vibration, forced vibration,
Damped vibration. Free or natural vibration. This is defined as when no external force acts on the body after giving it an initial displacement, then the body is said to be under free or natural vibration. The frequency of free or natural vibration is called free or natural frequency. It is observed that amplitude keeps on decreasing with respect to the time. Force vibration. When a body vibrates under the influence of external force, the body is said to be undergoing forced vibration. The external force is applied to the body as a periodic disturbing force created by unbalance. This has the same frequency as the applied force. Here it is observed that the amplitude remains constant with respect to the time. Damped vibration. When there is a reduction in amplitude over every cycle of vibration, the motion is said to be damped vibration. It is observed that the amplitude reduces abruptly with respect to the time. The free vibration is further classified into three types: longitudinal, transverse, and torsional. Longitudinal vibrations. In this, the particles of the shaft or disc moves parallel to the axis of the shaft. In this case, the shaft is elongated and shortened alternately, thus executing the tensile and compressive stresses alternately on the shaft. Transverse vibration. In this, the particles of the shaft or disc moves perpendicular to the axis of the shaft. Here the sift is straightened and bent alternatively, and hence bending stresses are induced in the shaft. Torsional vibrations. In this, the particles of the shaft or disc moves in a circle about axis of the shaft. Here the shaft is twisted and untwisted alternatively, and hence torsional shear stress is induced in the shaft. If you are new to ADTW, consider subscribing this channel to get all the latest videos. If you find this video... Então, pessoal, essa animação então mostrou primeiro os tipos de vibração que eu já havia relembrado, só que ele colocou a vibração amortecida como um tipo, pode ser também, você tem a vibração natural, aquela vibração livre, onde você provoca, por exemplo, uma primeira deflexão, no caso dele, de uma viga, e quando você solta, o sistema vai vibrar só sob efeito de suas forças internas até parar, até dissipar essa energia vibratória. Então ele vai vibrar em suas frequências naturais. Então o conceito de frequência natural vai ser fundamental para a gente entender o efeito no corpo humano. Então cada corpo, cada subsistema de um sistema mais complexo, em função da distribuição de massa, elasticidade e amortecimento desse corpo ou subsistema, ele responde, ele tem como característica uma série de frequências naturais. Qual que é a questão aí? A questão é que quando um forçamento externo, uma força externa, perturba esse corpo em frequências próximas às suas frequências naturais, esse efeito, que a gente chama de ressonância, vai provocar um deslocamento com grande amplitude, com muita amplitude. Tá? Então, esse é um conceito que nós vamos explorar um pouco mais. Depois ele mostrou vibração forçada, sem amortecimento. Então, a questão importante para a gente lembrar aí, como a animação salientou, é que em uma situação de vibração forçada, uma força externa sem amortecimento, o sistema que está sendo forçado a vibrar vai vibrar na mesma frequência da força externa, tá certo? E na situação de amortecimento, ocorre aquela dissipação rápida daquela energia vibratória, formando aquela curva característica, né? A outra coisa que a animação mostra, que é importante para a gente compreender também a exposição humana à vibração mecânica, é a direção da vibração. Então ele mostrou 3 direções: a longitudinal, a transversal e a torsional. Isso também vai ser importante no nosso estudo aqui, tá bom? Bom, aqui, pessoal, só para lembrar então, a figura está mostrando uma oscilação com um componente de frequência só,
Então, de novo, o paralelo é com tom puro em audição. Esse tipo de vibração é chamada de determinística. Por quê, pessoal? Porque a qualquer momento a gente consegue determinar o deslocamento, a velocidade e a aceleração desse movimento vibratório, tá certo? Através daquelas equações que eu já relembrei. E aqui embaixo, uma vibração realista do mundo exterior, que é o que acontece quando a gente pedala, quando a gente anda de carro, dirige, opera um trator, etc., que é a chamada vibração estocástica ou aleatória. Então, os padrões mudam, os padrões vibratórios mudam de acordo com as características. Por exemplo, no caso do trator, as características de deslocamento, as características do terreno, a velocidade de deslocamento, tá certo? Os obstáculos, tudo isso gera um perfil vibratório estocástico. O termo estocástico, pessoal, não significa que a gente não consegue avaliar. A gente consegue avaliar, só que a gente não tem o valor exato ponto a ponto antecipado, por exemplo, por um modelo matemático. Agora, a gente conhece os perfis vibratórios de base de assento em tratores agrícolas porque já foram medidos com acelerômetros, né? Que é o transdutor dessa energia vibratória que é usado, sob várias condições de terreno, sob várias condições de amortecimento, de pneu, de pressão, de enchimento de pneu. A gente sabe, a gente tem um histórico de como o chassi do trator vibra. Só que ela é uma vibração estocástica, que não significa que a gente não consiga prever. Conseguimos, tá bom? Então, por exemplo, vamos, por exemplo, assumir que esse registro de um perfil vibratório seja, por exemplo, na base de um assento de um trator agrícola, medido com acelerômetro. Então, nós vamos caracterizar aqui algumas grandezas que nos interessam, por exemplo, para projeto, para atenuar essa vibração ou para caracterizar a exposição, né? Então, por exemplo, os valores de pico, aqui indicados pelo número 4, né, são aqueles valores máximos medidos. Eles têm um interesse muito particular, por exemplo, para quem projeta a estrutura daquela máquina. Porque a vibração mecânica, lógico que induz tensão estrutural, uma distribuição de tensão, né? Vamos lembrar um pouco das disciplinas de mecânica, né? Mecânica estrutural. E essa distribuição de tensão tem que ser prevista no projeto, para que você garanta, por exemplo, a integridade estrutural daquele chassi. Então, nós vamos nos basear justamente nesses valores de pico, para projetar aquela estrutura com uma suficiente, uma folga suficiente para que aquela estrutura suporte condições extremas, tá? A marcação 3 aqui, pessoal, está mostrando valores pico a pico, tá certo? Aí o interesse é saber a amplitude máxima dessa onda vibratória. Também tem interesse no que respeita ao projeto desses equipamentos. Valores médios, aqui a média de exposição, aí uma média aritmética e finalmente o que mais nos interessa, assim como lá na exposição a ruído, que são os valores RMS, né, pessoal? Root Mean Square, chamada média quadrática ou valor eficaz, que é um tipo especial de média. Vocês lembram lá, né? Que a gente explorou esse conceito em som, né? Mas ele é o que traduz melhor a quantidade de energia daquele movimento vibratório. Então, por exemplo, exposição humana veicular, por exemplo, a vibração veicular, a gente caracteriza com valores de aceleração RMS, tá bom?